já encaminhei aqui, a galera já vai entrando, beleza? Então a gente pode começar já. Bora. Pode começar, bora. Quem começou? Eu mesmo? Pode ser, fica à vontade. Beleza, então. Você é o dono da parada. Então eu agradeço o convite do Diego. Ok. É muito difícil pessoas que defendem o bem-estarismo estarem dispostas a interagir com a gente. Eu, na minha experiência de ativista vegano, eu coloco uma série de perguntas aos bem-estaristas para eles responderem. Infelizmente, eles fogem, né? Eles não respondem o que a gente quer saber. Então, é uma oportunidade muito bacana que a gente vai ter aqui, que o Diego vai expor, né? Porque ele estuda isso dia e noite. Né? Verdade. E a gente quer saber como ele enxerga isso também. Uhum. Se ele tiver curiosidade de fazer perguntas para a gente responderia com o maior prazer. E a gente quer disseminar mais conhecimento, a gente quer mostrar a literatura científica, porque quando a gente estuda o bem-estarismo, a gente vê que não é tão coerente assim com o que ele diz, né? Com o que ele parece. Inclusive tem um ótimo vídeo no canal Casal Vegano, né? Que é da Nay e do Marino, que eles fazem um vídeo especialmente para falar sobre a questão do bem-estarismo, né? Eles fazem críticas bem pontuais. Né? Então, se você quiser dar uma olhadinha depois lá no canal, eu vou dar uma olhadinha. É interessante. E acredito que eles vão colocar os pontos aqui para você também discutir, né? Para a gente discutir. E a nossa proposta, né? Na nossa reunião, a gente acertou que ia fazer a discussão sobre os vários tipos de bem-estarismo que ocorrem em vários tipos de exploração animal, né? Então, a gente vai primeiro abordar o caso dos cães usados para pet shop. Certo. Como o bem-estarismo se aplica a eles. A gente vai abordar a questão do entretenimento, bem-estarismo no entretenimento, que é a questão dos rodeios, vaquejadas. Sei. Então, vamos passar também para a parte dos animais usados na alimentação, ovos, leite, carnes. E, por fim, a gente vai também entrar na questão dos testes em animais, o bem-estarismo aplicado nos testes em animais. Eu também tenho críticas a esse tipo de uso aos animais e depois a gente vai entrar melhor. Então, e em seguida, a gente vai entrar na questão do abate humanitário, né? E, por fim, sobre o último tema seria sobre como os veganos deveriam interagir, né? Sua proposta foi como os veganos deveriam interagir com os bem-estaristas, né? Uma coisa assim. Alguns pontos assim que você sugeriu para a gente colocar. Eu vou pedir para a Nay e para o Marino eles fazerem uma apresentação deles, né? Para quem está chegando agora, não conhece o canal deles ainda, seria interessante que eles falassem, divulgassem o canal dele para a gente conhecer o trabalho, porque o trabalho que eles fazem são muito bom e vamos lá. Então, falem de vocês. Obrigada, Thiago. Então, eu e o Marino, nós somos casados, né? E a gente tem um canal no YouTube que chama Casal Vegano. A gente é vegano há mais ou menos 6 meses e a gente é vegetariano há 1 ano. 1 ano e meio. Mas a gente já trabalha na causa animal há alguns anos. Na verdade, a gente começou resgatando animais de rua e aos poucos nós fomos nos informando mais sobre a causa animal, e uma vez que nós conhecemos a causa animal, foi uma consequência natural nós nos tornarmos veganos. Conforme a gente foi conhecendo, fez muito sentido para a gente, nós entramos nisso por amor aos animais, mas hoje acho que por muitas razões, na verdade, a gente está nisso, né? E você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. A gente tem o canal lá, o canal está começando, assim como a nossa caminhada aí no veganismo também. A gente pretende buscar cada vez mais informação, aprender cada vez mais e poder dividir aí o que a gente descobrir, o que a gente aprender com o pessoal. Sim, eu acho que o intuito também
de informar as coisas que a gente vai descobrindo e tal, porque apesar de para a gente hoje talvez tudo isso parecer muito óbvio, talvez não esteja tão disponível para todo mundo, né? Essa informação. Não é uma coisa que você vai ligar ao jornal e vai assistir as pessoas falando sobre isso. Então, para algumas pessoas, é uma coisa que elas não param para pensar, né? Assim como para a gente não era até a gente tudo que acarreta cada mínima ação. Falando até nessa questão dos animais de estimação, a gente começou justamente nisso, né? No resgate de cães, gatos e animais que eram descartados por outras pessoas, né? Porque a gente sempre fala que não existe animal de rua, que o animal já foi de alguém algum dia. Então, hoje para mim é muito interessante que as pessoas que os animais, muitas pessoas falam que amam os animais e não conhecem a realidade dos animais que são comprados, né? Como uma mercadoria. Eu acho que o Thiago caiu. Eu também tô achando que ele caiu. Mas, aí voltou. Voltou. Agora a câmera dele tá desligada, se não me engano. A câmera não, agora tá o microfone. O microfone tá desligado, acho. Ou ele tinha só tirado a câmera também. Exatamente. Então, essa questão em específica dos animais de estimação é uma questão que me toca muito porque eu lido com eles todos os dias, né? Eu tenho atualmente 8 gatos no meu apartamento e a gente faz o que a gente pode, né? Com relação a isso, mas eu acho que o trabalho de conscientização também é importante, porque eu acho que as pessoas não entendem o impacto que tem a omissão de cada um de nós dentro da questão de animal, porque às vezes, mesmo que você não esteja necessariamente diretamente fazendo mal a um animal de rua, ou diretamente matando um animal para abate, você está se omitindo. Então, eu acho que essa informação é importante de uma certa forma. Pelo menos para a gente foi valiosa, né? Bom. Não tô te ouvindo, não. Tá falando alguma coisa, Thiago? Eu acho que ele tá falando, mas eu não tô escutando. Eu também não, acho que desconectou. É embaçado esse negócio. Não estamos te ouvindo. Bem, agora tá... tava parecendo que seu microfone tava mutado, mas agora não tá mais, mas... Mesmo assim, não estamos te ouvindo. Não estamos te escutando, não. Então, Thiago, faz o seguinte, enquanto você tá arrumando o microfone, eu vou me apresentando, aqui dá tempo de você estar arrumando aí, pode ser? Isso. Pronto. Boa noite a todos, meu nome é Diego Oliveira, né? Antônio Diego. Eu sou estudante de medicina veterinária aqui em Salvador. Eu estou no 6º para ir para o 7º semestre de medicina veterinária. E, no caso, gente, eu comecei a me interessar um pouco sobre veganismo, porque na faculdade a gente tem um debate muito grande sobre veganos, né? O pessoal comenta muito, o pessoal que faz medicina veterinária, os professores médicos veterinários. E eu estou pegando esses semestres agora, já está bem adiantado já a matéria de produção animal. Então, tenho ido muito em um abatedouro de ave, abatedouro de suíno, bovino, de criação, já pegando a prática de criação animal mesmo. A gente aprender a converter leite em carne e tudo, esse tipo de coisa assim. Né? Então, eu estava olhando na internet, olhando bastante, e eu vi um comentário de uma carta de um estudante de medicina veterinária falando sobre veganismo e dizendo como que ele achava, como que estava funcionando. Aí eu me interessei, resolvi olhar como que funciona e achei até justo o que vocês falam, eu acho bem legal a pauta que vocês trazem, entendeu? Eu acho bem legal mesmo. Mas eu só não gostava muito dos radicais. Assim, pô, tem uma galera que é muito radical, tal, né? Radicalismo eu acho que nunca é bom para ninguém. Então eu tive essa proposta de assim, pô, nada melhor do que a gente conversar com o pessoal do veganismo, como que eles funcionam. Confesso que eu escutei essa palavra humana bem-estarista, né? É a primeira vez que eu escuto essa palavra bem-estarista. Eu nunca tinha escutado na minha vida, né? Quando o Thiago falou assim, nossa, não, estranho, né? Mas então é isso, gente. Eu faço medicina veterinária. Provavelmente, eu não sei
se eu vou trabalhar com grandes animais. Eu estava pensando se eu ia trabalhar com grandes animais de produção, não sei. Ou pet, ou cirurgia, porque eu estava querendo cirurgia de pequenos, ortopedia. Mas depois eu fui conhecendo a parte de produção e comecei a gostar e tudo. Aí pronto, aí estou aqui com vocês hoje para trazer uma experiência para mim também como veterinário, que eu acho que tem muita gente que faz medicina veterinária que se fecha para o mundo vegano, como assim, o pessoal é tudo doido, não quero conversar com essa galera. Né? E o importante é isso, como a gente é todo mundo, ser humano, todo mundo, vocês gostam de animais, também gostam, então nada melhor do que a gente sentar e conversar e ver o que cada um tem e se respeitar, além de tudo, se respeitar e chegar num denominador comum, né? Se tudo der certo. Com certeza. Entendeu? Aí, no caso, eu não sou vegano, não tenho como carne, sem problema nenhum, e tudo mais. Depois que teve alguns questionamentos, né? Eu cheguei. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho só chocado assim na veterinária mesmo foi na parte de galinha poedeira. Foi galinha poedeira na questão de galinha para ovos, né? Que tem algumas que ficam em gaiolas, né? Aí eu assim, poxa, essa questão de gaiola eu já não gosto, tá? Não gosto muito. Já em alguns países europeus, eles não compram ovos de nenhum estabelecimento que vende em gaiola, granjas que vendem em gaiola, só aceita se for a pasto, né? Já tem uma questão na europeia, só aceita assim. Mas no Brasil, a maioria dos ovos no Brasil são produzidos assim, com galinha poedeira. Eu tenho até uma visita agora, esse mês, agora para 2 granjas de galinha. Então acho que é isso, gente. Eu acho que eu já estou apresentado até. Perfeito. Prazer. Pronto. Prazer é nosso. Tá funcionando aí, Tiagão? Thiago. Tá sem ainda o áudio. Ai, que triste. Mexe na configuração, Thiago. Vê lá na engrenagemzinha. Putz, pior que antes estava tudo certo, né? Então, sei lá, pode ter desconfigurado. Porque ele saiu... O primeiro tema era qual mesmo? Vocês queriam fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? Eu não sei, eu acho que o Thiago mais que estava conduzindo aí. Acho que ele vai entrar e sair e entrar de novo. Eu acho que o primeiro tema que ele queria que a gente debatesse era a questão do pet shop, né? Bem-estarismo. Pet shop, é verdade. Pet shop. Os animais de pet shop, os animais que são criados de raça, né? Thiago? A gente não tá escutando ele ainda não. Clica aí no Thiago pra gente ver. Thiago, nada? Não temos Thiago? Não temos ele, não. Alô, alô? Opa, tô vendo aqui. Agora foi. Foi. Então, bacana. Então, eu estava ouvindo vocês o tempo todo, certo? Eu não sei porque o negócio se desconfigurou aqui, enfim. Mas, enfim, eu quero fazer primeiro uma pergunta para o Diego, inicialmente, e essa mesma pergunta eu vou fazer também no final. Certo, Diego? Não tem problema nenhum. Pode ser. Então, tudo bem. Então, me fala, de acordo com a tua impressão, por que os veganos são contra o bem-estarismo? Pode falar o que... porque os veganos são contra... O que você tem como impressão? De acordo com o seu entendimento? Eu tenho uma impressão, tipo assim, como eu disse pra você que bem-estarismo é uma palavra nova, eu nunca tinha escutado ela, mas eu tenho uma impressão que seja tipo assim, no caso, vamos supor, num abate, vamos dar um exemplo, um abate de bovino ou de suíno, qualquer animal, né? Eu acho que você deve falar assim, se a questão vocês lutam pelo bem-estar animal, vocês lutam pelo bem-estar animal, então o bem-estar animal seria talvez você não matasse ele, né? Não matasse, no caso, como vocês falam muito, não explorasse. No caso, galinha poedeira que bota ovo, a gente, tipo assim, a gente vai consumir, ela tá lá na granja, tá produzindo ovo, então a gente só tá fazendo ela como seria uma produtora, né? Ou então uma matriz de frango, de corte, e vamos supor, dar um exemplo também, a questão de uma vaca de leite, que era uma holandesa que produz nessa média de uns 40 litros por dia, tá? 40 litros. Então, a gente pega ela, tá lá no pasto, ela fica prenha, aí tem um filhote, o filhote fica um bom tempo com ela, depois ele é retirado. Eu acho que a questão é só isso que vocês questionam em relação ao que a gente diz que é o bem-estar animal, porque talvez a gente cause um tal de um sofrimento a um animal. Eu acho que seria isso, não sei se estou certo, né?
Certo, deixa eu ver se eu entendi bem. No caso, você entende que a gente entende que os animais não estão sendo tão bem tratados, né? Resumindo, seja isso mesmo. Tudo bem. Deixa eu te fazer mais outra pergunta. Você se considera defensor dos animais? Se eu me considero defensor dos animais? Acho que sim. Acho que sim. Okay. Acho que sim. Deixa eu... Então, tudo bem. Eu ia fazer uma pergunta para a Nayara, mas pelo visto aqui, não é tão bom a gente falar desse assunto agora. Porque tem certas coisas que a gente deve tocar antes de conversar sobre determinados assuntos. Uhum. Então vamos entrar logo para o assunto da questão dos animais criados para serem pets, né? Uhum. Porque o que a gente observa é que durante todo esse tempo de civilização, o homem foi domesticando os animais e foi fazendo seleção artificial nos cachorros para que eles tivessem características específicas, estéticas, né? Exatamente. Por exemplo, um focinho menor, um corpo mais avantajado, um corpo mais largo. Isso Deformidades, né? Deformidades. E tudo isso pelo quê? Pelo animal estar esteticamente do jeito que agradaria, né, ao proprietário. Então, o resultado disso, o que a gente vê? A gente pode encontrar o resultado disso num documentário chamado Os Segredos do Pedigree. Nesse documentário fala todo tipo de doença genética que os animais de raça têm. Seja espasmos, dificuldade de locomoção, dificuldade de respiração. Tem um caso de uma raça que o cérebro dela cresce mais rapidamente do que a caixa craniana. E o que acontece? O cérebro fica tão apertado dentro da caixa craniana que o cachorro tem espasmos. Não consegue andar, né? Fica se tremendo e é como se a gente fosse fazer analogia, né? Como se estivesse vestindo um sapato apertado, sabe? Sim. O cérebro do animal fica nessa condição, digamos assim. E eu vejo como é que os bem-estaristas, né, aqueles que defendem o bem-estar animal para ser aplicado nesses animais, podem defender tal prática, sendo que a própria existência do animal já é um maltrato em si. Né? O animal não está bem no seu próprio corpo. Não. Né? Ele está tão geneticamente modificado que não tem condição de ter bem-estar. Eu vejo que se realmente os bem-estaristas estivessem preocupados com esses animais, eles defenderiam que esses animais não deveriam mais se perpetuar. Jamais. Não faz sentido você trazer animais à existência para eles sofrerem nos seus próprios corpos. Então eu faço a pergunta. Também de alguns problemas genéticos que são causados pelos cruzamentos que são feitos. Eu estava, inclusive, conversando sobre isso com a veterinária dos meus animais, que a gente vê, né, que determinadas raças têm alguns problemas de saúde. Tem alguns problemas, é verdade. Porque eles são cruzados, primo com primo, irmão com irmão. Então, e é uma coisa que é um fato, assim, que é muito difícil para mim falar de uma maneira 100% racional, porque é um fato que me causa muita tristeza. Entendi. Que é ouvir uma pessoa dizer que ama os animais e comprar um animal. É uma coisa que, para mim, é completamente dissonante, sabe? Tipo, você amar um animal, entender o que acontece com eles, entender o que a matriz que eles colocam para cruzar tantas vezes e gerar tantos animais sofre, e você amar aquele cachorro, escolher um cachorro pelas características dele, porque ele tem o focinho achatado, ou porque você acha que ele é mais ativo, ou porque você acha que ele é mais calado, ou porque você acha que ele é mais inteligente. A gente não deveria escolher um amigo por essas características. Sei lá, na minha cabeça é isso. Entendi.
Em relação a isso, a gente já teve até um pouco de propriedade para falar em relação até a questão de genética das raças direitinho, né? A gente estuda bastante. No caso de animais que são criados para pet shop, principalmente animais para venda, tipo assim, se você olhar a evolução dos animais, eles foram justamente o que o Thiago falou. Eles foram selecionados, então a gente não pegava tipo o gene, tirava o gene da célula e botava para poder criar em outro animal, não. A gente pegava tipo assim, uma raça, era bonitinha, aí pegava uma outra raça e eles botavam eles para cruzarem. Aí saíam esses filhotes e a gente ia cruzando até eles terem as características necessárias que a gente queria naquela época, né? Isso já vem muitos, muitos anos. E então, vamos supor, raças puras, até que chegou no momento que chegou naquele padrão que as pessoas queriam e só colocaram para ele cruzar entre si. Até que você tem um suporte, a gente fala muito da raça Pang, já viu a raça Pang? Tem aquele pequenininho, focinho bem achatadinho. Uhum. A gente chama ele um pouquinho de raça do problema, porque ele tem muitos problemas respiratórios. Porque essas raças que têm o focinho achatado, a gente chama de raça braquicefálicas. Então eles roncam muito, né? Até o bulldog francês também ele ronca muito, tem muitos problemas. Eles têm problema para viajar de avião, né? Exatamente e tal. Então, isso já foi uma coisa que essas raças já veio sendo modificadas há muitos anos, né? Muitos anos mesmo. E as pessoas, tipo assim, criaram um padrão, não, esse aqui é bonito, eu quero um cachorro assim. Tem raças que eu acho assim que não deveriam existir realmente, entendeu? Tem raça com aquele que não existia realmente, porque eu já assisti alguns vídeos também na internet de raça, depois que eu fui fazer veterinária, que eu fui entender que, pô, o Pang tem tanto problema cardíaco, problema respiratório, entendeu? Não pode fazer exercício direito e tal, não tem... Mas, tipo assim, já perpetuou tanto a espécie, que até eu acho que para poder ela acabar, eu acho que é praticamente extinguir ela, eu acho que é praticamente impossível isso acontecer. Aí, vamos supor, aí, esses animais aí teve esses problemas, né? Mas até na questão da reprodução animal e tudo, o veterinário ele entra como, gente? Ó. Eu digo na reprodução, eu sou completamente contra a reprodução clandestina, entendeu? Que o pessoal pega, você já viu o pessoal que cria pitbull, aí pega esse pitbull e bota para cruzar entre os outros assim, não tem nenhum tipo de seleção, não tem nada tipo de coisa. Vamos supor, existe criadores que são certificados pelo Conselho de Medicina Veterinária, que tem todo o registro, e esses animais tem, tipo assim, tem um canil, aí tem a matriz, né? Essa matriz. E esse animal, geralmente eles fazem inseminação artificial. Tem um professor meu que ele é especialista em reprodução animal, né? Geralmente a gente não coloca mais, tipo assim, um animal para cobrir o outro, tipo assim, um animal cruzar relativamente com o outro. Eles colhem o sêmen desse cão, vamos supor que tem um cão de uma genética muito boa. Aí você colhe o sêmen desse cão, aí cria preservar esse sêmen, você vai congelar esse sêmen, e depois com esse sêmen você consegue inseminar várias fêmeas, entendeu? Então você, tipo assim, não vai ser só um animal que vai inseminar uma cachorra, ele vai inseminar várias e várias fêmeas. E se for um animal extremamente campeão, vamos supor, tem um labrador que seja campeão, a dose do sêmen dele vale muito alta, entendeu? Então você ter um filho de um animal que é campeão, isso cria tipo assim, um ego muito grande para a pessoa. Tipo, eu tenho um animal que é de tal reprodutor, entendeu? E as pessoas ficam felizes com isso, entendeu? E essa genética vai passada para o filho. Então, dependendo, se for um criador de responsabilidade, que tem a questão do bem-estar animal, como eu digo para vocês, assim, gente, a matriz ela vai dar cria até um certo período. Chega a um certo período que ela não está nem respondendo, tipo assim, a fisiologia dela não está legal, ela não é mais para cria. Então, geralmente ela é adotada, ou então fica no canil mesmo fica no canil normal, certo? Aí eu não vejo nenhum problema, mas eu entendo que vocês falaram que a gente separa as mães dos filhotes, né? Que vamos supor, se a filhote é dela, então porque a gente vê, então é questão de comércio. Isso é uma coisa muito antiga, o veterinário está ligado jamais à questão do bem-estar, à questão da reprodução e também os cruzamentos entre algumas, vamos supor, o Thiago falou não fosse o Thiago, fosse o Marinho que falou você cruza mãe com pai, né? Mãe com pai nessa parte. Chega um momento que você cruzou uma raça com um parente, a gente chama de grau de sangue. Chega numa média de um grau de sangue que não pode mais cruzar esses animais, entendeu? Porque se você cruzar, geralmente vai dar alguma patologia. Patologias são doenças. E o comprador, vamos supor, você vai comprar um bulldog francês, R$3.000, um bulldog francês. Você não vai querer que esse bulldog francês venha com problema, entendeu?
Então, por isso que os criadores também trabalham. Se você for comprar um gato persa, né, aí tem uma doença que a gente chama de rim policísticos, que você só descobre depois que ele já está com 3 anos, essa marcha, 2 ou 3 anos. Então, alguns criadores fazem até testes para saber se eles estão com essa doença ou não. Se um animal estiver doente e estiver passando uma doença para os outros animais, ele é retirado dessa linha, entendeu? Ele é retirado e é vendido separadamente ou não. É assim que acontece na reprodução animal de pets. É assim que funciona. Você sabe, Diego, uma coisa que eu não entendo, assim, sinceramente eu não entendo, é como é que, eticamente falando, alguém se sente no direito de, por exemplo, inseminar um outro ser vivo. Assim, eu não entendo, sinceramente, como é que alguém escolhe trabalhar com isso, sabe? Eu não pretendo ter filhos, mas se eu tivesse, eu sentiria muita vergonha de dizer para os meus filhos que eu trabalho com isso, sabe? Tipo, entendi. não o veterinário, no caso, o criador. De verdade, eu sentiria muita vergonha de falar isso para alguém, porque eu não me sinto dona de uma outra vida a ponto de mudar ela, de modificar o corpo dela, fazer ela gerir um filho, então, gerar um filho, aliás. Então, eu acho que é complicado a começar disso. E segundo, eu também não entendo como é que alguém decide criar animais, entendendo a quantidade de animais abandonados que tem que precisam de um lar. Existem muito mais animais abandonados do que pessoas para adotar eles. Eu concordo em relação a isso. Oi? Eu concordo isso também. Eu acho que tem muito animal abandonado na rua aí que poderia ser adotado. Lugar, o que talvez eu mais não entenda é como é que alguém consegue ver animais na rua e comprar um animal num pet shop. Alguém que diz que gosta de animais, porque você ama animais, mas será que a característica física ou o que você acha que é a característica psicológica do animal é tão importante assim, a ponto de você ver um animal passar fome na rua e você não escolher levar ele para sua casa? Então, toda a questão da venda de animal de pet, para mim, não faz, nenhum sentido. É uma coisa assim que para mim não faz sentido desde o início da cadeia, sabe? Eu entendo que é uma coisa que acontece há muito tempo, que está na nossa cultura, mas também estava na nossa cultura tanta coisa, escravizar o ser humano, como hoje a gente escraviza os animais, porque o que a gente faz com os animais é realmente escravidão, eles estão aí para nos servir, né? Então, estava na cultura também bater na mulher em determinados lugares e tal, e as coisas elas vão se desconstruindo, né? Eu acho que é um caminho natural da humanidade, desconstruindo as coisas. Eu não tenho nada particular contra os pugs, sabe? Eu acho que não é que eu quero que acabe com os pugs, entendeu? Isso vai acontecer naturalmente, porque eles vão ir ficando mais velhos, vão morrendo e não vão criar novos pugs. Isso seria maravilhoso, porque não tem uma seleção natural, né? A questão é a seguinte: os cachorros e os gatos, eles conseguem se reproduzir sem a nossa ajuda. Mas se tivesse, vamos supor que se os seres humanos hoje não existissem, desse alguma coisa aí, nenhum ser humano existisse, eu acho que os primeiros cachorros que seriam mortos seriam os pungs, pinche, essa galerinha pequenininha aí, estranhos, seriam os primeiros exterminados, porque naturalmente eles não teriam capacidade de sobreviver na natureza, né? A seleção natural ia dar logo um jeito neles. Né? Eles nem vieram da natureza, né? Eles vieram pelas nossas mãos. Você foi cruzando até que chegou naquele padrão. Posso colocar 2 perguntas sobre esse assunto? Pode. Primeira coisa, sobre genética. Então, as raças foram criadas, como você explicou, né? Então, existiam 2 animais que você achava que poderia dar um resultado interessante, e aí foi chegando nas raças que a gente conhece hoje, certo? Certo. A partir de certo ponto, que essa raça foi estabelecida, vamos dizer assim, todos entre eles são parentes, certo? Porque teoricamente outra linhagem, né? Porque veio mesmo de um só mesmo. Isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: hoje a gente tem alguns exemplos, como os pugs e alguns outros, como o Thiago também disse que tem o caso dessa outra raça que eu não conheço, que o cérebro cresce mais do que a caixa do crânio, né? Então ele tem esses problemas. Esses, na minha opinião, são exemplos desses cruzamentos genéticos defeituosos, entre aspas, né? Porque você vai ter vários genes recessivos, como a gente tem também, que poderiam dar algum problema, mas eles não se manifestam porque a gente tem um outro
Só que nos cruzamentos entre parênteses, entre parênteses, eles podem se manifestar, tem uma chance muito maior de se manifestar, porque os dois vão ter esse gene, certo? Corretíssimo. Então, talvez o que a gente esteja vendo com os pugs e com essas outras raças que têm deformidades ou físicas, ou, quer dizer, bom, físico do cérebro também é físico, né? Mas que causa um outro tipo de deformidade que já vira uma patologia mesmo, né? Uhum. Seja um caso... agora a pergunta, né? Talvez isso não seria um caso que aconteceu mais rápido, uma série de cruzamento de anomalias, uma expressão de anomalia que foi se manifestando cada vez mais rápido, e a gente vê hoje, e isso vai acontecer, por exemplo, num pastor alemão, que hoje em dia não tem necessariamente um problema, assim, que a gente vê, mas que daqui 100 anos talvez ele não tenha alguma coisa assim? Boa pergunta. Só um instante, o pastor alemão tem problema sim, ele tem as patas Ele tem problema no quadril, né? Mas as patas traseiras. Eu ia falar mais curtas, no caso. A minha pergunta é no sentido assim, de ter um problema sério como o do cérebro lá e tal, assim, uma coisa realmente muito mais grave, que você fala assim, nossa, coitadinho. É claro que eu acho coitadinho, pastor alemão. Mas, de certa forma, esse problema é um tanto grave no pastor alemão. Ele prejudica o andado dele, né? Prejudica ele se locomover, né? A vontade do animal. O animal realizar a vontade dele. Então, responde lá, Diego. Pode pegar qualquer outra raça que não tenha, por exemplo. Certo, ok. A relação até do pastor alemão, que ele falou, tá certo, que a gente chama de displasia coxofemoral, certo? Que é a questão do fêmur, o animal ele tem essa disposição genética, ele já tem essa predisposição. E se você tem, vamos supor, a gente tem que entender que ele pode estar no gene ali, uma determinada característica para aparecer uma doença. Mas o que vai determinar também é a questão meio onde ele vive, entendeu? Se você pegar um pastor alemão, que dou um exemplo, um pastor alemão que ele vive em um ambiente, num apartamento, numa garagem, que o piso é liso, isso muito provavelmente ele vai ter uma displasia coxofemoral, tá? Porque ele já anda com um pouquinho de dificuldade. E quando ele vai andando, aí o piso liso ele vai forçando um pouco a pata, aí vai tendo uma questão de displasia coxofemoral. Então a gente sempre diz o quê? Que a questão genética mais o ambiente que o animal está inserido pode favorecer ele ter a doença vir aparecer, né? A questão, tipo assim... Sim, mas nesse caso, a gente consegue quase que evitar ou minimizar que aconteça, mas a culpa é nossa por ter procriado essa raça e ter esse problema genético, certo? Porque se a gente fosse soltar todo mundo por aí sem a gente controlar, muitos deles iam ter. Tipo assim, quando a gente pega um animal e começa a cruzar com outro, aí chega uma raça determinada, a gente não consegue determinar o que vai se expressar ou não. Tá? A gente vai lá, colocou 2 animais para cruzarem. Aí o resultado a gente vai ver. Poxa, vou dar um exemplo também, vamos supor que a gente tem muito na questão de reprodução animal, na questão de grandes animais, vamos supor vaca. Aí você pega um touro. Tem uma raça que eu não... Você já viu aquela raça de vaca que ela é branca e preta? Né, que vem muito de caixa de leite? Aquela raça ali é a raça holandesa. Ela é muito boa produtora de leite. Mas como ela tem muita característica, ela produz mais no sul do Brasil porque é mais frio, entendeu? Se ela vir aqui para o Nordeste, ela não produz tanta quantidade de leite por causa do calor. Então, geralmente, eles pegaram uma outra raça e misturaram com ela que deu girolando, né? Que a gente chama aqui de girolanda, aqui no Nordeste tem bastante. Então essa raça conseguiu ter a questão de... Ela conseguiu resistir ao calor e conseguiu ainda produzir mais leite, entendeu? Então foi uma característica boa que a gente conseguiu dessa raça, assim como dentro de cachorro. Mas, atrelado a isso, vai ter alguns defeitos que vão aparecer, entendeu? Tipo assim, quer ver o Dachshund House? Dachshund House é aquele cachorro salsichinha, entendeu? Aquele que é o salsichinha, muitas pessoas não sabem, mas ele é anão, então ele é daquele que é muito porque ele é anão, então, você vê que o corpo dele é todo compridinho, bonitinho, mas é porque o tamanho do corpo dele é normal. Se as pernas dele fossem um pouquinho maior, tamanho normal, ele seria um cachorro normal, como qualquer outro. Mas ele é anão, mas aí que tá o problema, é que às vezes alguns defeitos que deram nos animais, tipo assim, alguns problemas que deram nele, agradaram as pessoas. O Dachshund House todo mundo acha lindo porque ele é pequenininho, entendeu? Ele é pequenininho, compridinho, parece uma salsicha. Pessoal, pô, é legal, então vamos deixar ele assim. E também foi acontecendo isso. Mas pode, vamos supor, como já cruzou vários animais e chegou numa hora que estagnou, né? Vamos supor, assim como o Pang, tem muito problema respiratório. Para ele apresentar outra patologia que seja nova, é muito difícil, né?
Pode acontecer? Pode, porque é toda questão de genética, né? Pode acontecer, pode, mas é difícil. É difícil, porque na genética é simplesmente probabilidade, e da mesma forma que nós temos muitos genes recessivos que estão ligados a uma série de patologias, eles também têm vários genes que também podem ser conectados mas mesmo ele vindo de uma mesma ancestral, né? Quando você tem um que cruza com o pai, como a gente chama de meio sangue, a gente vai cruzando com um, aí os tipo assim, a gente tem 100%, aí cruza com outro, aí vai diminuindo, tem raças que a gente produz, que a gente vai, eu quero uma vaca, um animal que tenha 1/4 de sangue girolando e 2/4 de sangue holandês, entendeu? A gente faz essa consequência, a gente consegue separar os 4 de sangue para a característica que a gente quer, entendeu? Então, a gente pode acontecer, eu não sou especialista em genética, entendeu? Mas pode acontecer de ter uma anomalia? Pode, mas também pode não acontecer, porque a gente não cruza diretamente o pai e a mãe. Se a gente cruzar diretamente o pai e a mãe e os filhos ali naquela ninhada, muito provavelmente vai ter alguma patologia, vai acontecer alguma coisa. Mas quando você pega de outra ninhada bem distante, mesmo que seja da mesma raça, aí a chance de ter outras doenças é mais difícil. É mais difícil, mas pode acontecer. Você concorda que pode acontecer, pode acontecer. A gente falando assim, em 10, 20 anos, isso daí é nada para genética. Agora, falando de 100 mil anos, 5 mil anos... pode acontecer. Se a gente não mudar esse esquema, você concorda que ele continua até onde a gente resolver mudar, certo? Né? Então, se a gente não resolver mudar nunca, vamos supor, isso daí pode trazer infinitos problemas para infinitos animais. Você não concorda? Então, concordo. Então, eu acho que essa é a questão mais essa mesmo, eu acho que o que está mais envolvido nisso daí é a questão comercial, então, a questão de dinheiro, entendeu? Porque hoje a pessoa, eu adoro ter aquele cachorro que o pessoal fala que é o labrador, eu esqueci o nome dele, São Bernardo, a raça São Bernardo, né? Todo mundo adora aquela raça, então é uma raça muito cara. Então tem canis que são extremamente sérios, tem canis extremamente sérios que trabalham a questão de cruzamento e tal, chega uma maneira que eles não cruzam mais a raça, tipo assim, não bota muito mãe e pai para cruzar, eles já pegam um outro reprodutor, entendeu? Pega sêmen. Pra você ter ideia, tem produtores que compram sêmenes de outros países, entendeu? Que são exportados da Europa, Estados Unidos, e exportam esse tipo de sêmen. Entendi. Então é questão mais comercial. E tinha só essa pergunta, e agora a segunda pergunta é sobre... Tem a ver com exploração animal, né? O que seria essa exploração? Porque eu acho que, na verdade, esse talvez seja o principal ponto dos veganos. A exploração em si, né? A minha questão de genética foi uma questão um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Verdade. A questão de exploração é o seguinte, eu vou fazer uma analogia, talvez você ache que ela seja forçada, mas é o seguinte, vamos supor que a gente tem lá um canil criador da raça, pastor alemão, falei pastor alemão, falar pastor alemão. Então tá lá. E aí eles tomam esses cuidados e tal, não sei o que, todos que você disse. É do melhor jeito, entre aspas, que, por exemplo, você pode colocar. Eu não concordo com isso, mas enfim. Tá lá, beleza, tudo certinho. Isso não seria a mesma coisa que, por exemplo, há alguns anos atrás, muitos na verdade, né? A gente pegar 2 negros, juntar os 2, cruzar os 2 e vender os filhos? Sim. Seria assim. Mas então qual a diferença? Não, a questão de diferença, que eu acho que, tipo assim, a questão que o pessoal bastante pensa, não só a questão mais econômica, é porque o pessoal acha que o ser humano, ele é uma raça dominante. E como ele sendo uma raça dominante, ele acha que ele tem um poder de dominar todas as outras raças, né? Sim. Disse até o pessoal até um dia disse assim, Diego, na Bíblia diz que Deus disse que o homem ia cuidar dos animais, tal, isso tudo. Então a questão que eu concordo com o que você falou, que seria a mesma coisa, se você fosse lá no século XVIII, é normal, extremamente normal você pegar uma negra e cruzar com outro negro, porque aí esse negro é bom para cruzar e você depois vendia o filho, não tava nem aí. Era normal. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é bem nessa pegada aí mesmo, é bem nessa analogia que você fez, eu acho que é correto. Acho que continua assim. Nesse mesmo patamar, mas eu acho que o pessoal só justifica porque é questão que é animal. Então, assim, animal é animal, ser humano é ser humano.
Tanto que até eu brinco com o pessoal aqui da veterinária, a gente sempre brinca bastante, tipo assim, quando uma pessoa tá gestante, né? Uma colega da gente tá gestante, a gente diz que tá prenha. Ah, você tá prenha, entendeu? Aí, quando a gente fala assim, aí outra pessoa fala assim, que prenha, pai, ela é cachorra? Eu, não, mas ela não é animal também? Ela, então, animal não fica prenho? Então pronto, então tá prenho. Também né? Mas isso então mais entre a gente. Concorda que o problema disso tudo é que a maioria dos seres humanos se veem como seres superiores aos outros animais não humanos e por isso se sentem, acha que tem o direito de explorar de N formas. Sim, concordo sim, eu acho que é isso mesmo, é bem isso daí, que o pessoal acha que porque é animal, eu gosto daquela raça, como que eu posso ter aquela raça? Se eu posso ter aquela raça, se eu poder cruzar ela e poder vender, então eu gosto daquele animal, eu amo os animais, então eu vou ficar com um cachorrinho daquele que eu acho bonitinho, né? Eu acho que bem nessa pegada aí, a analogia tá correta, não tem problema nenhum. Deixa eu só estender um pouquinho mais a pergunta, só um pontinho só. Da mesma forma que alguns anos atrás a escravidão era comum e tinha um forte poder, não só político, mas como na economia também, a gente tem os animais como um todo, não só o pet shop, envolvidos em toda a parte política também e econômica hoje. E isso mudou com a escravidão. Você acha que isso pode acontecer com os animais ou que deve acontecer? Eu acho que pode, né? Eu acho que pode, porque, tipo assim, tem tanto, tipo, você falou de animal de rua, né? Tem tanto animal de rua por aí, que um dia, eu acho que teve uma vez que até um pet shop pegou todos os cachorros que estavam vendendo, tirou da vitrine, pegou uns cachorros de rua, deu banho e botou na vitrine, e quando a pessoa ia comprar, descobriu que era de graça, né? E as pessoas levavam, ficavam muito felizes. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, eu acho que eu tenho um problema muito com animal de rua, porque a pessoa que pega não tem nenhum tipo de responsabilidade e não tem nenhum tipo de fiscalização que cuide disso, entendeu? Vamos supor, se você pegar animais aqui da Europa, vamos supor, eles são chipados, e se você achar esse animal na rua, a responsabilidade é do dono, entendeu? Que deixou ele na rua. Aqui no Brasil não, você pega um animal, joga na rua, não tá nem aí. Entendeu? Então, por isso que no Brasil tem muitos animais de rua. Você não vê isso muito na Europa, você não vê isso muito na Austrália, você não vê animais de rua tanto assim como tem aqui no Brasil. Né? Mas eu acho que sim. Não sei onde é que tá. Tem uma pesquisa que fizeram, inclusive, da porcentagem de animais que são abandonados e que foram comprados. E é um número muito grande. Eu não vou dizer porque eu não lembro exatamente o número, mas era um número muito grande. Então, quem quiser procurar, pode procurar aí também. Existe essa pesquisa. Então, muitos animais foram comprados e foram abandonados depois. É verdade, isso é verdade mesmo. Gente, só lembrar vocês, que eu acho que vocês não sabem, eu tô numa long house, porque meu computador deu pau, certo? E ela vai fechar aqui, se eu não me engano, às 10 horas, né? Pro dono não botar pra rua. Aí então a gente faz as perguntas. A gente faz as perguntas correndo, porque daqui a pouco a gente não dá pra fazer, então vai ter que fazer o Hangout 2.0. Caramba, hein? É complicado. É bom para uma experiência inicial assim, né? É bastante legal se a gente prolongar mais essa discussão, né? Porque realmente não vai dar para discutir. A gente pode fazer uma metade agora e marcar, tipo assim, como eu não tô trabalhando agora esses dias, a gente pode marcar essa semana agora para poder fazer sem problema nenhum. Tô de tarde em casa, eu pego e a gente grava normal, sem problema nenhum. A gente pode botar até no YouTube, assim, parte 1 e parte 2, entendeu? E vai embora. Beleza. Então, deixa só... A Nayara fez umas pontuações bem interessantes, que no caso, né, ela é sobre a primeira pergunta dela. O fato de você inseminar, né, inseminar o outro, né, mas só que, olha só, você está inseminando o outro sem consentimento. Quer dizer, é respeitoso você inseminar alguém sem o seu consentimento? Porque eu vejo que os bem-estaristas batem muito nessa tecla de respeitoso. A gente está fazendo essas práticas aqui com os animais e essas práticas são respeitosas. São formas dignas de tratar os animais. E eu não vejo eles admitirem que não é respeitoso, sabe? Sempre é nessa tecla de respeitoso. Então, Diego, você considera que é respeitoso inseminar alguém sem o seu consentimento? Olha, em relação a isso é um pouco até meio polêmico, né? Acho que nunca ninguém fez uma pergunta para mim assim. Tipo assim, a questão de inseminação hoje em dia, se você for olhar a questão médica mesmo falando, você não poderia inseminar outra pessoa que não consentisse, né? E a lei, ela diz isso em relação ao ser humano.
né? Não existe nenhuma lei ou proibição que diga para, vamos supor, não é permitido você inseminar um animal, né? Então, um bovino, um suíno, qualquer espécie, não é permitido. Só o ser humano que você não pode inseminar eles sem consentimento. Visto desse patamar, eu acho em si, né, que não seria uma questão ruim inseminar, tipo assim, eu vou inseminar um cachorro para poder ter os filhotes, né, e tudo, porque geralmente quando você fala em inseminar, geralmente você está falando mais em criadores de produção, que são mais profissionais, né, geralmente se for aqueles pequenininhos, eles só fazem cruzar mesmo, um cachorro pega um cachorro, você tem um cachorro da mesma raça, bora cruzar, aí geralmente é uma questão mais que quer, vamos dizer, melhorar aquela produção dele que tá vendendo, que a gente chama de criador. Então, eu acho que não seria ruim, porque, no caso, o veterinário, ele chega como um profissional que vai poder fazer aquela técnica, entendeu? O produtor, ó, eu tenho tantos cachorros, eu tenho uma matriz, eu quero vender tantos cachorros daqui a tantos meses, né? Porque a gestação de um cachorro é bem pequena. Então, você consegue alinhar, daí tem vários filhotes, então você consegue vários números de filhotes, consegue vender. Então, o produtor, ele precisa, eu preciso de um profissional que consiga fazer isso para mim, entendeu? Então, já entra a questão do médico veterinário, assim, eu sou um profissional, sou regulamentado pelo conselho, eu posso fazer da melhor forma possível, não que isso seja legalmente, não é nada ilegal, mas também, às vezes, possa não ser moral, né? Acho que vocês falam muito sobre isso, às vezes a questão é mais moral. Acho que a nossa principal pergunta tem a ver com a parte moral, porque pelo meu entendimento, você respondeu a parte legal, certo? Mas na questão moral, eu acho que, se for analisar assim, eu não vejo assim nenhum problema, entendeu? Eu inseminar um cachorro e tal, mas tendo que eu não faça, tipo assim, eu quero inseminar uma raça com outra raça, sabendo que aquela raça vai dar algum problema, entendeu? Aí eu não vou fazer isso, entendeu? Ou então eu vou inseminar um animal para poder parir, sabendo que no lugar onde que ele vai parir não tem nenhum tipo de condição, não tem nenhum tipo de nada, entendeu? Que os animais vão morrer, aí eu não vou fazer isso. Mas vamos supor, se tem um animal que eu posso inseminar ele para ele poder ter tantos filhotes, ele tem condições, o produto está pedindo, você faz e não tem nada que te peça para você fazer isso, entendeu? Uhum. Diego, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ficar mais claro. Se te tratassem exatamente como você defende tratar os animais, você consideraria que seria maus tratos? No caso, pegasse sem para inseminar outra pessoa? Sem meu consentimento? Eu estou falando no caso de você, assim, se o cidadão, né, o outro cidadão aí quisesse utilizar você, colocar os padrões de bem-estar animal em você, aplicar no criador, fazer com sua mãe, etc., né, e enfim, tratar você como um recurso, como uma propriedade. Você agora há pouco, né, falou para a gente que não veria mal, né, fazer isso, mas a pergunta seria essa: se você consideraria maus tratos se essas mesmas práticas fossem aplicadas a você, você entenderia como maus tratos ou não, já que está dando benefício a alguém? Sim, consideraria sim. No caso, vamos supor, eu tenho uma filha tem 2 anos, né? Eu tenho uma filha que tem 2 anos. Então, vamos supor, se pegasse minha esposa, coletasse o sêmen de outro homem, ela tem uma característica boa, ele também tem, então vamos inseminar ela vai dar um filho por ano, então a gente pega esse filho, se for fêmea, a gente bota para reprodução, se não for, a gente vai para criar, vamos supor, para outro tipo de coisa. Consideraria assim que fosse mostrado, porque, tipo assim, a gente, ser humano, a gente vê a questão animal como animal mesmo, entendeu? É animal. E como animal, a gente tem o poder de poder fazer vários tipos de coisas, né? Fazer isso, fazer isso. A gente nunca se põe no lugar do animal. Nunca. Então, se você for olhar por esse ponto, né? Por essa questão assim, aí sim. Entendeu? Ok. Mas, Diego, me fala, se um animal tem o mesmo interesse que o ser humano de não sofrer, você concorda que ele deveria ter o mesmo direito do ser humano de não sofrer? Sim. Mas a questão assim, Thiago, eu acho que é uma questão muito complexa, porque
o animal tá lá, né? Ele geralmente assim, eu acho que quer ver se uma coisa muito lúdica, até que você fosse ter uma fábula, né? Se o animal pudesse falar literalmente como a gente fala, né? Vamos supor, se um cachorro falasse literalmente como a gente fala, eu acho, e ele dissesse assim, eu não queria que acontecesse isso comigo, tal, isso eu acho que tá errado, as pessoas olhariam de uma outra maneira, entendeu? Mas como o animal não fala, quer ver dar um exemplo? Teve uma vez, né? Tem certo tipo de tratamento, gente, que a gente tem que fazer no animal sem tipo de dar anestesia, porque não tem como você dar anestesia nele, entendeu? Ele vai sentir dor. Mas, diferente de alguns animais, eles não demonstram essa dor, eles não gritam, eles não choram, ficam esperneando igual a gente vai tomar injeção, vai ser que vai morrer, né? Eles não choram, não. Mas você vê que ele não tá chorando, que ele não tá se debatendo, mas você sabe que ele tá sentindo dor ali. Então, você vai até com cuidado, eu vou um pouquinho cuidado para não machucar muito, tal. Eu sei que tá doendo, mas é necessário para ele poder se tratar de uma doença, mas você sabe que ele não está se mostrando nenhum tipo de dor. Se ele falasse, seria mais complicado para a gente. Eu acho que a questão está mais nessa, que a gente não, como o animal não fala, e as emoções dele não é tão passadas, tão forte para a gente assim, né? A gente não consegue entender às vezes, então acho que as pessoas não vê esse problema tanto assim. Mas se eles falassem, eu acho que a posição seria diferente. Eu acho que não só os animais, mas alguns seres humanos também, eles não conseguem se expressar claramente pra gente, né? Pode acontecer de ter algum problema mental que te impossibilite de se expressar para um outro ser humano e muitas vezes até se defender dele. Existem até casos de estupro de pessoas com alguma doença, com alguma coisa. E eu acho que essas pessoas, assim como os animais, eles contam um pouco com o nosso bom senso, né? Nas nossas plenas faculdades, não explorar a condição delas, né? Não sei se eu me faço entender. Eu acho que é bom. Pois é, inclusive os eugenistas, eles justificavam tratar deficientes mentais, né, como se fossem coisas, né, abandonar eles. A sociedade espartana também, eles abandonavam os bebês deficientes físicos, deficientes mentais. Então, se a gente for colocar o direito de alguém, dependendo da capacidade dele de se expressar-se, a gente, por coerência, deveria rejeitar que até seres humanos devessem ter direito. Exatamente. Sabe? Você vai, por exemplo, pega uma menina bêbada, chapada, lá deitada, sem conseguir fazer nada, sem responder por si, e, sei lá, se um cara decidisse estuprar ela, só porque ela não tem condições de responder se ela quer fazer sexo com ele, pra mim é a mesma coisa. Mas a questão aí é que já para ser humano teria já leis que não permitiriam isso, entendeu? Então, eu entendo, só que assim, pelo menos para mim, pessoalmente, eu não norteio a minha moral de acordo com a lei, sabe? Até porque eu acho que as leis, as pessoas que fazem as leis, talvez não compreendam, talvez, a minha maneira de viver, entendeu? Porque também as leis, se for lá, elas são feitas para nossa espécie, entendeu? A lei é feita para a gente, então tudo beneficia a gente, né? Então, tem leis que para a questão animal tem, mas também se você for comparar com a lei para a gente, ela é muito inferior, né? Então a lei para a gente é muito mais. Então, não existe esse tipo de lei para animal, não pode disseminar animal que é antiético, não existe. Para a gente já existe, porque as leis são criadas, quem faz as leis são a gente mesmo, então tudo que for bom para a gente, ele vai colocando nessas leis e pronto. Assim, mas, Diego, você considera que a gente deveria avançar nas leis e proibir a discriminação por causa da aparência física de alguém? Porque, olha só, a gente está discriminando os animais, renegando, né, a sociedade, né, quando eu falo a gente, renegando que eles devam ter direito por causa da sua aparência física. Porque o que acontece? Os animais, eles têm mentes. Os animais também têm interesses semelhantes aos nossos. Os animais têm interesse à vida e à liberdade. Os animais têm interesse a não sentir dor e também a desfrutar suas vidas. Então, quer dizer, e eles são discriminados... Tem interesse a conforto, né? E eles são discriminados, tratados como propriedade por causa da sua aparência física. Então, eu pergunto, que coerência faz a gente ser contra o racismo, a gente ser contra o sexismo, a gente ser contra o capacitismo
mas, ao mesmo tempo, apoiar o especismo, que é o preconceito a alguém de outra espécie. Para quem não conhece essa palavra, especismo é um preconceito, né? E os animais sofrem esse preconceito. Por quê? Porque são alguém, né? São negados seus direitos. Então, você enxerga que faz sentido a gente manter essas posições incoerentes, assim, a gente não deveria avançar e rejeitar todos os tipos de preconceito que se faça aos outros por causa de suas aparências físicas? Eu acho que sim, tipo assim, em relação à aparência física, a gente tem que, não é só mais a questão da aparência física que a gente vê nos animais, né? Tipo assim, a gente vê não só a questão muito, muito complicada até de explicar, porque a gente, desde que o homem foi com o cão, que o cão chegou e foi fazendo companhia, eles viram que um poderia ajudar o outro. O cão dava proteção ao cão e o homem dava alimento, né? Os dois poderiam caçar. E isso foi fazendo desde a evolução, os dois foram ficando um perto do outro, ficando um perto do outro, até que o cão foi domesticado, assim como os outros animais também. E desde isso o homem já conseguia dominar esses animais, né? Conseguia dominar esses animais. Então, se você for ver a evolução do homem, isso já é de milhares de anos, de milhares de anos. Se a gente parar, tipo assim, até para me poder enxergar isso, fica até um pouquinho complicado para mim, tipo assim, a gente vê, respeitar tal. A gente respeita as espécies, né? E procura fazer da melhor maneira possível. Eu, como futuro veterinário, eu vou tentar, tipo assim, respeitar as espécies, tentar respeitar os animais dentro da minha profissão, certo? Respeitar a ética veterinária, a ética animal, e procurar respeitar o animal da minha concepção de, como supor, o animal, vou ver o bem-estar dele, procurar que ele não sofra, vamos supor, na hora do abate, procurar que ele não sofra na hora da criação da melhor maneira possível, mas a questão é muito complexa, porque isso já está enraizado dentro de nós, entendeu? Isso é mais fácil a gente até debater isso, ou até você ensinar isso para uma criança que acabou de nascer, entendeu? Que, tipo assim, ela não está, tipo, contaminada ainda, ela não está, a nossa esfera não está contaminada, então é mais fácil você explicar para isso, porque ela já está vindo assim, do que a gente que já é adulto, já tem um bom tempo nessa prática, e for parar para tentar fazer uma desintoxicação de tudo isso que a gente já aprendeu durante milhares de anos, entendeu? Posso colocar 2 perguntas de novo? Agora é rápido. Porque a gente tem que para colocar. É o seguinte, a primeira é bem rapidinha mesmo, que você meio que justificou o que acontece porque já vem acontecendo há muito tempo, e aconteceu toda a evolução assim. Você acha que alguma coisa, qualquer coisa, deva ser justificada dessa forma? Tipo, que nem a escravidão, por exemplo. A escravidão deve continuar porque a gente sempre fez assim, porque estava acontecendo assim, porque desde os povos bárbaros e não sei o que, todo mundo escravizava todo mundo, então por que a gente tem que parar? Entendi. A questão até em relação a isso, eu acho que vai justamente na questão, porque é cada da espécie. Vamos supor, como a gente escravizava ser humano, e então a gente escravizava uma pessoa e escravizava a outra, e essa pessoa tinha um poder de se manifestar, ela conseguia pensar por si próprio e dizer que não queria ser escravizada. A gente via o ser humano tinha um no outro, pensando, fulano negro, ele tem essa cor, mas ele é igual a mim, né? Ele pensa igual a mim, é uma pessoa igual a mim. Já no animal, a gente não vê isso, entendeu? Vamos supor, um cachorro, ele tem o direito à vida? Tem, com certeza, tem direito à felicidade, tem o direito a isso, certo? Mas ele não é da mesma espécie, ele não é um ser humano como a gente, ele é um animal, sim, né? Mas a minha pergunta é assim, qualquer coisa, não sem espécie, sem nada, esquece os animais. Qualquer coisa que aconteça por um determinado período de tempo e a gente pare para refletir e falar, será que é certo continuar com essa coisa qualquer? Sempre foi feito assim, então vamos continuar. Você acha que essa justificativa vale? Vale, tipo assim, é bom você parar para pensar, sempre você parar e refletir, entendeu? Sobre as questões, você parar e ver como está funcionando. A gente não pode fazer tudo no automático, tipo assim, sempre foi assim, então vamos continuar fazendo, né? Porque se fosse então assim, você deve trabalhar... Vale. Oi? Então você acha que não vale essa justificativa? Ou seja, que a gente deve, de repente, pegar alguns hábitos, algumas práticas que sempre foram feitas e de repente rever, mudar e melhorar. Reexaminar, sim, eu acho que sim, eu acho que a questão da evolução das pessoas, da ser humano é exatamente isso, você, às vezes, você parar e pensar, realmente, será que a gente está fazendo correto, será que a gente não poderia fazer de uma outra maneira? Eu acho que sim, a gente poderia, assim, não só como eu, como as outras pessoas, para pensar, será que a gente está fazendo correto em fazer isso e fazer aquilo? Eu acho que é bom a gente sempre parar e pensar, daí conversar, entrar em acordo, procurar da melhor maneira possível e ver o que a gente consegue resolver. Legal.
Agora, segundo, você justificou o lance da exploração dos animais por eles serem de outra espécie, certo? Agora vamos fazer vou propor uma como é que chama? Esqueci, não sei, me fugiu a palavra. É uma reflexão. Não como se fosse uma analogia, um experimento, assim. Vamos supor que amanhã vão chegar um povo alienígena na Terra. Eles não são da nossa espécie. Eles têm um poderio de raciocínio, de superior. Político não, bélico, ou seja, eles têm armamentos muito melhores que a gente não tem chance nenhuma contra eles. Nenhuma. Você acha que seria certo eles chegarem aqui e simplesmente escravizarem a gente, e de repente comer a gente, de repente pegar para virar pet, de repente essas coisas? Não. Eu sei, mas não é pra gente fazer mais? Exatamente isso que a gente faz mais. A questão é, você tá correto, tipo assim, mas vamos supor, se fosse a gente, tipo assim, eu acho que os animais, eu acho que eles não têm consciência disso, entendeu? Que a gente faz isso, vamos supor, a gente que pega um animal e cruza ele com ele fulano e tal, e posso ele vai ter... rapidinho, só para ampliar o nosso experimento, os alienígenas não vão entender a gente, porque eles não falam a nossa língua, pra gente, a nossa fala é como um latido. Entendi. Então, como é que eles vão saber que a gente tem consciência? A gente sabe. E eles não entendem. Só porque eles não entendem a forma que nós nos expressamos, quer dizer que a gente não se expressa e que a gente não pensa de repente como eles. Talvez a gente nem pense mesmo. Mas justifica? Porque, teoricamente não, porque se a gente não tivesse nenhuma maneira de se expressar nem corporalmente, nada, eles não soubessem que... Mas os animais se expressam corporalmente. Não, eu sei, mas vamos supor que eles não soubessem, que a gente não pudesse nem saber escrever nada, e não tivesse, eu acho que eles, assim, vamos pegar eles, a gente é superior a eles, vamos pegar, vamos cruzar e tudo, teoricamente para eles seria o correto, entendeu? Seria correto pra gente. Por que seria correto para eles? Talvez fosse benéfico a certo ponto, mas moralmente, talvez fosse correto? Seria correto? A questão é tudo moralmente, tem uma questão é tudo moral. Isso, moralmente. Então, vamos supor, para eles talvez não teria nenhum problema. Então, para a gente sim, poderia ser a mesma questão com os animais, né? Para eles, não sei se eles, vamos supor, o animal tivesse capacidade de pensar e tivesse pensando, não, estão fazendo isso com a minha filha, tal, coisa que a gente acha que não exista, né? Que não exista, para eles seria um errado, para a gente não, entendeu? Mas é uma questão muito complexa, muita gente não até na veterinária mesmo, a gente fala que a gente não existe problemas muito psicológicos. Existem algumas espécies específicas, mas em todas as espécies não tem problemas psiquiátricos, né? Em algumas espécies a gente não... A nossa medicina não sabe quase nada ainda. Mas de veterinária, vamos supor, de veterinária, a gente tinha assim, tem alguns animais que apresentam alguns comportamentos como transtornos, algumas coisas assim, entendeu? Mas a questão de danos psiquiátricos, como é que as questões psiquiátricas, a veterinária ainda não tem nada fechado, que tem ou não, entendeu? Sim, pelo menos eu nunca vi um artigo, até na questão de nas aulas, quando a gente conversa e tudo, assim, a questão, a gente está mais atrelado que o animal, ele pega mais a psicologia mais do dono, né? Como o dono se comporta, ele começa a se comportar igual ao dono, mas nunca, assim, tem nada provado disso, entendeu? Então, para que nós, por exemplo, nossa experiência alienígena aí, para que a gente pudesse ter, nós seres humanos e os próprios alienígenas, uma convivência legal, vamos dizer assim, pelo menos legal no que a gente considera legal hoje em dia, e vamos supor que talvez eles tenham pessoas que pensem como nós, por exemplo, veganos, que achem que isso está errado. Não seria interessante, ou para o próprio funcionamento do planeta, da sociedade nova aí que vai existir, que essas leis que de repente fossem só para esses alienígenas fossem aplicadas para todo mundo, da mesma forma que talvez fosse interessante que as nossas leis, por exemplo, tudo que está escrito humano lá na lei, você não pode inseminar um ser humano, você não pode fazer não sei o que com um ser humano. Se a gente pegasse isso e colocasse assim, um animal, porque ser vivo é complicado de definir também. Vou colocar assim, animal, porque o ser humano é um animal. Então coloca assim, animal. Não seria o ideal? Se fosse colocado isso, seria o ideal, mas como que fosse uma utopia, né? Como que fosse seria que a gente teria que ver toda uma questão
ética da gente, tem que parar e fazer uma análise, tipo assim, o ser humano ele é muito destrutivo, entendeu? Em si. Ele é muito, tipo assim, ele pensa que como ele é o centro do universo, né? Ele é o centro do universo, todo gira ao redor dele. Então seria muito complicado isso, mas se fosse isso, seria bom, entendeu? Até se todas as leis fossem feitas, os alienígenas tivessem todas as leis da gente a favor deles, né? E tudo, eu acho que a gente estaria lascado, assim, né? Dizendo assim, né? A gente estaria frito, né? Eu acho que eu seria exterminado, porque eu não tenho, não sou forte, não tenho nada, esse bicho não serve nem para reprodução, bora bater ele aí e pronto, entendeu? Fome. Bora fazer o que tem, eu acho que seria isso, né? Gente, é porque vocês não estão vendo que eu tô aqui na Lan House, mas o pessoal tá fechando, só tem eu aqui, entendeu? Tá bom. Então, tipo, a gente pode fazer assim, ó, a gente poderia continuar, e tipo assim, não tem o vídeo ali, não fica salvo no YouTube, ele fica salvo, aí a gente sentava nós três e editava, tipo, porque se o que eu não acho legal, tipo assim, só eu digo editar, porque às vezes eu vou querer botar só minhas partes que eu acho legal, né? E Não. só fulano editar, diga. Só corta mesmo aquele iniciozinho, só pra... É ótimo, né? A gente bota, tipo, a gente pode botar até essa questão aí sobre, tipo assim, primeira parte, criação de animais pets, né? Sim, e depois a gente, pra gente até conseguir, porque amanhã eu vou tentar vir mais cedo, porque hoje eu tive um probleminha, mas amanhã a gente poderia marcar mais cedo, aí poderia fazer um bom tempo, né? Certo. Tá bom para vocês, Marino e Nai? Ou vocês preferem para semana? Como é que tá o horário de vocês? Disponibilidade? Acho que podia marcar, tipo, outra semana, né? Pode ser semana que vem. A gente vê o horário certinho do dia. Pronto, semana que vem, a gente, provavelmente, a minha internet já tá funcionando lá em casa, tá tudo funcionando lá, eu já faço em casa, então eu já fico liberado para ficar um tempinho, né? Então, melhor. Perfeito. Bacana, então. Obrigada pela sua atenção. Pronto, aí a gente vê só o horário, porque como eu tenho uma bebê de 2 anos, né, ela vê o pai dela no computador quieto, ela não vai deixar eu ficar quieto lá nem que a vatacuça, né? Então a gente vê um horáriozinho legal pra gente fazer isso aí. Mas eu quero agradecer de coração, gente. Eu acho que eu achei muito legal a conversa com a gente, porque vocês podem mostrar uma outra maneira, né? De viver de uma outra maneira. E me pôs essas posições, né? Questionamentos que nunca me fizeram, que até quando eu for dormir eu vou pensar um pouquinho. E também a oportunidade também de mostrar como que funciona, como é meu pensamento. Eu acho que isso que tá faltando, né? Como que é o bem-estarista, né? Que você fala, né, Thiago? Sim. O bem-estarista chegar com o pessoal vegano e conversar e tentar entrar em acordo. Eu acho que muitas coisas são muito polêmicas, né? Mas o pessoal que é escravocrata e o pessoal que era abolicionista estiverem com um dia sentar para conversar, né? Então, Sim, é verdade. Então eu acho que isso aí é muito legal. Eu acho que eu vou lá na faculdade amanhã, eu tenho umas aulas legais lá. Eu vou dar o link para o pessoal poder assistir, porque eu nem divulguei na faculdade, esqueci de divulgar, mas eu vou divulgar bastante lá. E se puder chamar até eles, né, para participar também. Chama eles para participar. Vou até chamar uma galerinha bom pra gente conversar. Não tem problema nenhum, não, viu? Chama um dos dois para não ficar tão cheio, né? Pra não ficar tão cheio. Aí pronto, amanhã a gente vê. Amanhã a gente poderia fazer qual tema? No caso, semana que vem. A gente continuaria, né, nessas propostas aí que a gente já enquadrou, né, esquematizou. Só uma consideraçãozinha final, foi bacana eu queria te fazer a pergunta que eu fiz no início, mas não vai dar tempo, né? Já estão fechando aí. Imagina o aperto que você tá, mas foi legal esse hangout. Eu gostei de convidar as pessoas a conhecerem meu canal. Eu faço hangouts com outras pessoas também, lá no meu canal, que se chama Animadruga. Vocês vão ver hangouts. Vocês vão ver hangouts com outros veganos, outros não veganos, e eu aprecio essa interação. Eu gosto de fazer e eu quero questionar as pessoas que não enxergam o que a gente enxerga. Eu quero colocar questões, tem muitas questões. Porque a gente também quer reexaminar o que a gente pensa, né, o tempo todo. Então, centenas de questões para colocar para as pessoas, para elas responderem. Então, infelizmente o pessoal aí que está no chat mandou pergunta, não vai dar tempo, desculpa, povo. Mas deixa para a próxima aí, mandem perguntas. A gente vai responder, né? No Hangout, que a gente responde, beleza? Tá bom, muito bem. A gente vai acompanha aí o grupo Vídeos Veganos, que a gente pode anunciar no grupo Vídeos Veganos do Facebook, quando é que vai ser o próximo Hangout. Pronto. Okay? Então, gente, eu vou cortar, eu vou fazer o editamento amanhã, e amanhã de tarde eu já mando para vocês o vídeo já pronto, viu? Só vou cortar só a primeira parte,
E alguma coisa no finalzinho para quando a gente tá se despedindo, só deixar a despedida e deixar o resto na íntegra, viu? Perfeito. Beleza. Obrigada, Tá bom? viu? Aí amanhã eu mando para vocês. Um abraço, boa noite para todos aí. Foi um prazer Tá conhecer ótimo, vocês. Viu? obrigada. Tchau, Um tchau. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.